Senhoras e senhores do nono ano, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Então, essa aula, como vocês estavam tendo aulas até então com a Vânia, então já tivemos algumas aulas do segundo trimestre comigo, então nós vamos dar continuidade à questão das ginásticas, né, das valências físicas voltadas para a educação física. Então, vocês já viram como que funciona a dinâmica da nossa aula, né? Então, eu já peço para vocês, aqueles que puderem, afasta as cadeiras, afasta móveis, deixa um espaço bacana para vocês circularem ali, para nós estar fazendo um alongamento, alguns movimentos para iniciarmos melhor a aula, né? Então a gente acaba ficando bastante tempo parado, então esses movimentos é super necessário. Então, para começarmos bem essa aula, eu já peço para vocês o quê? Solta braços, solta pernas, relaxa. Olha aí, ó. Isso, bacana. Já aproveita lá, flexiona um pouco o joelho, estica o braço à frente. Aí volta, faz a mesma coisa, dedos entrelaçados, só que lá atrás agora. Baixa o tronco. Olha aí, vamos girar o tronco para um lado e para o outro. Do outro lado. Olha aí, solta. Então agora vamos fazer um exercício que diz respeito bastante ao tema da aula de hoje, né? Então vocês já viram, na aula de hoje nós vamos trabalhar respiração. Então vamos fazer exercíciozinhos simples de respiração. Nós vamos inspirar, encher os pulmões de ar durante 3 segundos, manter o ar dentro dos pulmões por 3 segundos e vamos expirar, que é soltar o ar por 3 segundos também. Então vai ficar assim, ó. Mantém o ar e solta por 3 segundos. Então a dinâmica é inspira 3, segura 3 e solta em 3. Então vamos lá. Tranquilo, mais uma. Aí, mais uma. Olha aí, isso daí então, dinâmica, exercíciozinho de respiração. Então são vários exercícios de respiração. Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando alguns deles também. Vamos trazer exemplos desses exercícios, então já deu para começarmos melhor, já começando, trabalhando um pouco o tema da aula, né? Então, já falei para vocês que o tema é respiração, então fica fácil de assimilar. Então, temos aqui 2 imagens que dizem respeito à respiração em si. Então, temos como o mecanismo da respiração. Então, quando inspiramos, enchemos nossos pulmões de ar, nós realizamos uma ação que é chamada de inspiração. Então, encher os pulmões de ar, inspiração. Quando soltamos o ar, expiração. Então, esses são os nomes dessas dinâmicas. Então, vocês já lembram esses nomes? Vocês acabaram vendo ano passado, né? Lembra da matéria de ciências, lá de disciplina de ciências? Vocês estudaram esses temas. Então, inspiração e expiração faz parte da dinâmica da respiração. E na outra imagem aqui nós temos o quê? Os gases que estão envolvidos na respiração. Então, quando inspiramos, nós trazemos oxigênio para dentro dos nossos pulmões, e quando nós expiramos, soltamos o ar, nós estamos expelindo gás carbônico. Então são os 2 gases que está envolto na respiração. Então, para contextualizarmos, para trazermos a respiração aqui para o tema da aula, vamos recapitular o que nós já sabemos sobre respiração. Então, respiração o que é? É a primeira coisa que fazemos quando nascemos e a última que vamos fazer quando morrermos, né? Então, são o quê? É o primeiro e o último ato da vida de qualquer ser humano. Então, está envolvido a respiração. Nossa vida depende muito da respiração, então sem respiração nós não viveríamos, né? Não estaríamos aqui. Então, já que não podemos viver sem respirar, então
é tragicamente deplorável observar os milhões e milhões que nunca aprenderam a dominar a arte da respiração correta. Então essa aqui é uma definição de Joseph Pilates. Então esse Joseph Pilates é aquele cara que tem esse estudioso que tem relação com aquele método ginástico chamado Pilates também, né? Então ele define o quê? Que a pessoa precisa dominar a arte de respirar e não apenas respirar para estar sobrevivendo. Então existem mecanismos, existem meios de respiração correta que nós vamos estar vendo na aula de hoje. Então você em algum momento já ouviu falar que alguém fala respirando, inspira pelo nariz e expira pela boca? Lembra lá então? Então é a mecânica que existe, ó. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Tem uma máxima que fica fácil de nós associarmos também essa dinâmica, que é o quê? Você pega uma flor, então você vai cheirar essa flor, você utiliza o nariz, então cheira a flor e imagina que você tem uma vela à sua frente, então você tem que apagar essa vela. Então quando eu inspiro pelo nariz, quando vou apagar a vela eu expiro pela boca. Então é a dinâmica, então cheiro a flor, apago uma vela. Então também fica fácil de associar a ideia do inspirar e expirar. Então a respiração é essencial, é vital à nossa vida. Então é um elemento presente na nossa vida diária. Então nós precisamos estar respirando. A frequência respiratória do ser humano em repouso é representada pelo número de inspirações por minuto. Então aqui temos o quê? Temos colocado aqui o ideal de inspiração que a pessoa realiza por minuto. Então vários estudos apontam o quê? Que a inspiração a pessoa realiza de 12 a 20 inspirações por minuto. Então é um número que o ideal seria a pessoa estar realizando. Números além de 25 aqui ou menor que 12, é aconselhável procurar orientação médica, né? Então, porque a pessoa pode estar tendo algum distúrbio, algum problema na respiração. Então, está em todos os órgãos que envolvem o sistema respiratório, então pode estar algum deles está com probleminha. Então, algo além, menor que 12 ou maior que 25, procura orientação médica. Então, fica fácil de vocês também verificarem a frequência respiratória de vocês em casa, né? Então, deitados mesmo ou em pé, só colocar a mão sobre o tórax ou sobre o abdômen e fazer a contagem. Então você concentra ali na contagem de quantas vezes você vai estar enchendo os seus pulmões de ar. Então fica também tranquilo de nós verificarmos essa quantia de vezes que nós vamos respirar. De 12 a 20, então, o recomendável é o ideal. Então, através da respiração que oxigenamos o nosso corpo, levamos os nutrientes para as células, recarregando os níveis de energia e liberando gás carbônico. Então, já foi o que nós falamos nos slides anteriores. Então, temos o que aqui? Como eu já adiantei para vocês, então temos os processos do processo de respiração. Então, ela tem a finalidade de troca gasosa, então é trocar os ares dentro dos pulmões que está colocado aqui. Então, o primeiro movimento o que é? A inspiração, que é o ato físico de inserir o ar nos pulmões. Então, como nessa imagem está retratado aqui através, então o ar entra pelas nossas narinas, pelas nossas fossas nasais, desce todo o trato respiratório e chega nos pulmões, onde vai acontecer a troca gasosa, que vocês já viram em ciências. Então, esse é o movimento de inspiração. O outro movimento é o movimento de expiração, que é o movimento contrário da inspiração. Então, a inspiração nós enchemos os pulmões de ar e na expiração nós soltamos esse ar. Então, a expiração aqui é o ato físico de pôr o ar que existe dentro dos pulmões para fora deles. É o que está retratado aqui na imagem. Então, vocês podem ver através das flechinhas. Então, o ar está aqui e vai ser expelido também pela nossa boca, de preferência, né? Então, quando nós expiramos, o ideal seria o quê? Soltar esse ar pela boca. Bora para a nossa primeira atividade da aula. Então, já falamos da parte fisiológica, da parte anatômica da respiração, né? Então, vamos para a nossa primeira atividade da aula, que é a seguinte. Qual a variação de frequência respiratória por minuto em uma pessoa saudável? Então, uma pessoa saudável deve ter uma frequência respiratória. Vocês vão marcar a alternativa correta ali. Assim que vocês realizarem a atividade, nós voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? A variação, a frequência respiratória ideal para uma pessoa. Então, que é a resposta, a letra B. Olha lá, por que a letra B? Que ela fala de 12 a 20, lembra lá, né? Então, abaixo de 12 pode ter alguns problemas respiratórios, acima de 20, 25 também pode ter alguns problemas. Então, o ideal é 12 a 20 vezes por minuto. Então, já falei para vocês também para verificar essa frequência respiratória de vocês também. Já conta lá e já também faz as suas anotações. Bora para mais uma atividade. Então, temos mais uma atividade na aula de hoje. A primeira foi objetiva, essa é descritiva. Então, faz as anotações no caderno e responde essa pergunta aqui que fala sobre o quê? Definir inspiração e expiração. Então, vocês vão colocar lá o que é inspiração e o que é expiração. Utiliza o caderno, faz as suas anotações. Pode utilizar também o Classroom para responder a essa pergunta. Daqui a pouquinho nós voltamos com a correção.
Então, galera, voltando com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, atividade descritiva, que era o quê? Para definir inspiração e expiração. Resposta correta lá, o que é então? Inspiração e expiração. Inspiração é o ato físico de inserir o ar nos pulmões e a expiração é o ato físico de pôr o ar que existe dentro dos pulmões para fora. Então fica fácil, né? Inspiração, expiração. Então são a definição de ambas. Então, inspiração, colocar ar e expiração, soltar o ar para fora dos pulmões. Então, qual que é? Ali tem a parte, agora vamos para a parte muscular também envolvida na respiração. Então, o principal músculo envolvido na respiração é esse músculo aqui, que é o diafragma. Então, esse é o músculo que é o principal músculo envolto no processo respiratório. Então, esse aqui é o formato dele, ele tem um formato cupular, de cúpula, como vocês já viram lá na disciplina de ciências. Então, esse daqui é o formato do diafragma. Ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, ele fica aqui, então a região do tórax com o abdômen ele vai separar. E é ele que vai fazer toda a dinâmica da respiração. Então, a sua superfície superior é convexa e a inferior é côncava. Então, em si, a parte de baixo é aberta, a inferior é aberta e a de cima é mais reta. Então, ele faz a divisão entre tórax e abdômen. Então, aqui tem toda a origem do músculo do diafragma. Então, ele é inserido em várias, na região das nossas costelas aqui, então ele fica aqui. Ele tem a face interna das 6 últimas costelas, a face interna no processo chifoides, corpos vertebrais das vértebras lombares. Então, ele liga a coluna, ele é ligado da coluna a todas as costelas, então fica nesta região. Então ele é inserido no tendão central e aí sua intervenção fica no nervo frênico entre a C3 e a C5. Então são as vértebras C3 e C5 e os 6 últimos nervos intercostais. Então, como vocês podem ver, essa imagem aqui é o local que fica o nosso diafragma. Então, a ação dele o que é? Ação inspiratória, pois diminui a pressão interna da caixa torácica, permitindo a entrada do ar nos pulmões, estabiliza a coluna vertebral e expulsões. Então, tudo isso daqui é a função do diafragma, estabilização de toda a estrutura do nosso corpo que envolve dentro da respiração. Então, como que acontece a respiração? Então, quando contraído, o conteúdo abdominal é forçado para baixo e para frente, fazendo com que aumente o diâmetro vertical do tórax. As fibras musculares elevam as costelas inferiores, aumentando o diâmetro transversal do tórax inferior. Ao mesmo tempo, através do externo, as costelas superiores são elevadas, aumentando o diâmetro anteposterior do tórax. Dessa forma, o diafragma não permite a distensão da parede abdominal e a diminuição da expansibilidade do pulmão. Então, a função do diafragma é essa aqui como está representada. Então, durante o processo de inspiração e do processo de expiração, como que vai funcionar. Então, tanto o tórax quanto o abdômen são contraídos ou retraídos, dependendo do movimento. Então, a função do diafragma é justamente essa, eleva e baixa. Fica tranquilo, né? Então, o principal músculo, o diafragma. Mais uma atividade, então, para a nossa aula de hoje, que tem bastante atividades. Qual que é essa? É para definir o que é diafragma. Então, se são também descritiva, vocês vão escrever o que significa diafragma. Tem um tempinho, daqui a pouco nós voltamos com a correção.
Fala pessoal, então voltando com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Definir, colocar o que é diafragma. Resposta correta, o que é então? O diafragma é um músculo, como já colocamos, né? Então é um músculo estriado esquelético, extenso, que vai separar a cavidade torácica da abdominal. E é o principal músculo envolvido na respiração. Então, existem vários tipos de músculo no corpo humano, né? Então, o diafragma é um músculo estriado esquelético. Outros músculos já viram nas aulas de ciência, então vocês já lembram quais que são eles, né? Então, tem músculo liso, o estriado esquelético e o músculo cardíaco, que é o músculo do coração. Então, são os tipos de músculos que existem. Então, o principal músculo da respiração é o diafragma. Então, qual que é a função do diafragma com a estabilização do core? Então, nós já vamos ver logo à frente o que é core, então vocês vão aprender como que funciona, qual que é a dinâmica do core. Então, qual que é a função do diafragma em relação à estabilização do core? Então, o diafragma é um dos principais músculos da instabilidade do core. Estudos mostram que o diafragma é o primeiro que se contrai, logo em seguida os músculos da parede abdominal. É essencial que isso ocorra dessa forma, pois se a parede abdominal se contrair antes, ela impede que o diafragma desça de forma correta e tenha uma estabilização adequada do core. Além disso, o diafragma pode desempenhar duas funções ao mesmo tempo, que é a de estabilização e de respiração. O diafragma e o transverso do abdômen contribuem para o controle respiratório e postural. Indivíduos com capacidades limitadas de contração do diafragma para estabilização têm risco maior de sentir dores nas costas. Então também alguns sintomas, dores nas costas, dependendo da gravidade, também pode estar relacionado com a maneira que respiramos. Dependendo se essa respiração ocorre de maneira inadequada, acaba acarretando dores nas costas também. Então o diafragma sempre tem que ser o primeiro músculo a ser acionado durante a respiração. Como o diafragma é um músculo, então ele pode ser treinado. Existem treinos, técnicas de respiração que nós vamos estar vendo aqui à frente. Então, o que é o core? Como nós já falamos ali do diafragma e o core, então qual que é o core? Então, o core o que é? É o conjunto de músculos que está envolvido na respiração e na estabilização do corpo humano. Então, são todos esses músculos que estão aqui. Diafragma, transverso do abdômen, o músculo pélvico, oblíquo interno, reto abdominal, transverso do abdômen. Então, são todos músculos que fazem parte do core. Então, o core é o quê? É um termo utilizado para os músculos que fazem a estabilização da coluna. Consiste na habilidade de criar movimentos, então a sua estabilização, né, de membros inferiores e superiores sem movimentos compensatórios da coluna ou da pelve, permitindo que a força seja transmitida desde a base até as extremidades, sem se dissipar ou diminuir. Então, é treinamento desse conjunto de músculos, né, todo esse conjunto de músculos que fazem parte da estabilização do corpo. Além da estabilização, também eles têm a função de movimento respiratório. Então, todo esse conjunto de músculos que faz parte do core pode ser treinável, né, para melhora da nossa respiração. Então, quais são os tipos de respiração? Saindo da musculatura do core, então nós temos os tipos de respiração. O primeiro delas é o que é? É o bracing. Então, o que é o bracing? É uma técnica que a gente utiliza da respiração diafragmática e da ativação do core para aumentar de forma consciente a pressão abdominal. Então, como estão vendo nessa imagem aqui, é como vai funcionar a dinâmica de respiração, a respiração bracing, né, que é utilização do diafragma. Então, o diafragma vai trabalhar bastante. Então, essa aqui é a principal respiração utilizada para treinamentos de força e treinamentos funcionais, né? Então, é a respiração mais usada. Então, a vantagem de se utilizar ela é o quê? Aumenta a força, o equilíbrio e a estabilidade. Então, como você vai trabalhar toda a musculatura, o conjunto de músculos do core, então ele é trabalhado dentro da respiração do bracing, então você acaba melhorando todo o conjunto tanto do movimento respiratório quanto movimento também de estabilização. Também com a estabilização tem relação com o equilíbrio do corpo. Os outros tipos de respiração que existem, qual que é? É o drying in, que é a ação de trazer o reto abdominal em direção à coluna vertebral. Idealmente, isso é feito através da contração do transverso do abdômen e dos músculos oblíquos internos buscando a estabilidade. Então, esses músculos aqui também fazem parte do core. Então, é acionado não todo o conjunto, mas alguns músculos em específico nessa respiração.
O hollowing também é deriva do drying in, que é o quê? Consiste em contrair o transverso do abdômen e dos oblíquos internos. Então, essa contração ocasiona uma diminuição de diâmetro da cintura com o objetivo de estabilizar a coluna. E também são músculos específicos, são treinos específicos que você acaba fazendo para estar melhorando a questão de estabilidade, então, a questão postural também. E o último tipo de respiração é o stomach vacuum. O que é esse estilo de respiração? É uma técnica de respiração que consiste em inspirar e puxar o abdômen para dentro, como se quisesse encostar o umbigo nas costas para manter o vácuo no estômago. Dessa forma, fortalece o transverso do abdômen e pode afinar a cintura. Então, é uma técnica que o pessoal utiliza essa respiração para estar diminuindo o tamanho da cintura também. Então, é tudo questão de treino. Então, através de treino, de vários estilos de treino que existem especificamente para cada uma delas, a gente pode estar melhorando essa musculatura. Bora para uma atividade, então? Temos uma atividade para assimilação desse conteúdo. Qual que é a atividade? Vamos marcar lá, objetiva, quais são os principais tipos de respiração que existem. Então, vimos esses tipos de respiração. Vocês vão marcar aqui a resposta que diz respeito a esses tipos. Tem um tempinho e já voltamos.
voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Marcar os principais tipos de respiração que existem. Resposta correta, letra C. Olha lá, C de correto, C de certo, né? Então, resposta de estilo dos principais tipos, que é o bracing, o dry-in, o hollowing e o stomach vacuum. Então, são os 4 principais tipos de respiração que existem. Então, todos eles são treináveis, pode ser melhorado através de técnicas de exercícios específicos. Então, se eles são músculos, como todo o core, o diafragma é um músculo, você pode treiná-lo através de técnicas de exercícios específicos. Então, esses daqui são os tipos de respiração que tem. Então, aqui temos o quê? Exercício físico e o estilo de respiração. Então, para cada tipo de exercício físico, a gente acaba utilizando de uma forma de respirar. Então, em treinamentos de força, são aqueles treinos feitos em academias, musculação, né? E treinamentos funcionais, que são o pessoal que faz exercício sem aparelhos, né? Então, utiliza-se uma forma de respiração, que é o quê? O bracing. Então, o bracing é o mais utilizado, a forma mais utilizada para respirar durante esses treinamentos, né? E alguns atletas também acabam usando o stomach vacuum, mas em sua maioria utiliza-se o bracing, que é o principal estilo de respiração para treinamento de força. E em treinos aeróbicos, como o treino aeróbico ele vai variar bastante a intensidade, então pode ser mais alto, mais baixo, pode intercalar ambos, então aí a gente não consegue precisar qual estilo de respiração é mais utilizado, né? Então, aí não dá para precisar, não é usado esse, pode ser usado aquele, então dependendo do atleta, do objetivo, o estilo de respiração é utilizado, né? Então, vai variar bastante, essa respiração varia de acordo com a intensidade do exercício. Então, continuando com respiração e exercício físico, então a respiração ideal é o quê? Respiração ideal, como eu já falei para vocês, né? Inspira pelo nariz, expira pela boca, mas durante o exercício físico, às vezes a gente o nariz acaba não suprindo a necessidade de oxigênio que o nosso corpo demanda, né? Então, precisa o quê? Como nessa imagem aqui, muitos atletas, principalmente, não que pessoas como nós não possamos usar, né? Mas principalmente atletas, como vocês podem ver nessa imagem, acabam utilizando o que para melhorar esse exercício físico, ele utiliza esses dilatadores nasais. Então, ele vai aumentar o tamanho da linha para aumentar a capacidade do ar entrar nos nossos pulmões, né? Então, para aumentar a capacidade respiratória, aumenta o tamanho, o diâmetro do nosso nariz, entra mais ar, porque às vezes a gente acaba durante a atividade física, utilizando também a boca como forma de respirar, né? Então, a gente acaba utilizando tanto o nariz quanto a boca para encher os pulmões de ar, porque o nariz, dependendo da situação, acaba não suprindo a necessidade, né? Então, durante exercícios mais intensos, principalmente para atletas, então no caso, né, utiliza esses dilatadores, né, para aumentar o tamanho de abrangência de entrada de ar nos nossos pulmões, como é colocado ali. Então, bastante utilizado também. Não que não possa respirar pela boca, né, mas se existem recursos para que a gente consiga suprir a demanda de oxigênio no nosso corpo pelo nariz, então podemos estar utilizando esses recursos para que não precise estar utilizando a boca como forma de respiração. Mais uma atividade, então? Mais uma atividade para assimilar melhor conteúdo. Que atividade é essa? Qual tipo de respiração é mais comum nos treinos de força? Então, bem tranquilo, né? Bem fácil. Então, ali tem alguns estilos de respiração colocados aqui. Vocês vão colocar para treinamento de força, qual estilo é esse? Tem um tempinho, interage, responde no aplicativo, já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade, que era o quê? Que tipo de respiração é mais comum nos treinos de força? Acertou quem respondeu a letra A. Letra A, que é o bracing. Então, né, treinos de força, treinos funcionais, utiliza-se a respiração bracing, né, a mais utilizada. Não que as outras não possam, né, mas a mais utilizada, amplamente utilizada é o bracing. Então, qual que é os benefícios da respiração durante o exercício? É claro, né? Então tem a questão de sobrevivência, né? Nós precisamos respirar para sobreviver, mas também a respiração correta, a maneira correta de respiração também traz vários benefícios para a pessoa que a pratica. Então, o que é? É redução da tensão muscular, melhora do foco e atenção, alívio do estresse, diminui os níveis de ansiedade, traz relaxamento ao corpo, controla a ansiedade, melhora a insônia, reduz pressão arterial, diminui dores lombares. Então, através da respiração controlada, respiração treinada, tranquilamente a gente acaba atingindo esses objetivos. Vocês viram no início da aula, né? Quando fizemos aqueles exercícios de respiração, a nossa musculatura ficou mais relaxada, né? Então a gente acaba tendo uma melhora num conjunto geral, que é a técnica da respiração correta. Então aqui deixo para vocês o quê? Um exercício para vocês realizarem em casa. Então nós vamos fazer alguns exercícios em casa agora. Como a gente precisa ficar em casa, não pode estar saindo, né? Então esses exercícios podem ser realizados em casa, devem ser realizados. Então todos eles dizem respeito à nossa respiração. Então vocês peguem, leiam tranquilamente na casa de vocês como que vocês vão estar realizando esses exercícios. Então vamos fazer um deitado e os outros dois dá para fazer sentado. Então, após o término dessa aula, você já pode estar realizando alguns deles. Então, eu deixo eles aqui, leiam com calma em casa, leiam tranquilamente, verifica, ali está bem explicado o passo a passo de como realizar a atividade. Tem alguma dúvida? Pergunta para o professor de vocês lá no Classroom, interage com ele, pergunta, ele vai estar ajudando vocês também a realizar esses exercícios de respiração, que é bem bacana. Vocês vão ver a diferença que vai dar antes e depois da realização. Então, leiam os slides, leiam tranquilamente em casa. Vocês já tem esses slides aí, que já foi encaminhado tanto no Classroom quanto no Aula Paraná, vai ficar fácil para vocês realizarem. Também deixo aqui para vocês exercício de respiração. Então, no primeiro aqui é um vídeo que traz técnicas de respiração para fortalecer os pulmões. Então, além da musculatura, então os pulmões também são fortalecidos através desses exercícios. Então, nesse vídeo tem aqui. E o outro é uma reportagem que foi levada na TV. Então, é uma reportagem que vai falar sobre o quê? Dilatadores nasais e o conforto que ele traz para o exercício. Então, vai estar colocada também o porquê, a vantagem de se utilizar esses dilatadores durante a prática do exercício físico. Então acompanhe e assistam lá que vai ficar melhor o conhecimento. Então aqui eu fecho, nos despedimos, fechamos a aula de hoje, então, que falamos sobre o quê? Respiração. Próxima aula nós voltamos tratando temas também que envolvem a ginástica. Então grande abraço, pessoal, valeu, até a nossa próxima aula.